2h07, Ivan. Vamos falar um pouco sobre esse discurso do presidente Lula, que tem dado bastante pano para manga, em especial sobre dois assuntos que ele tratou, né, durante esse discurso, sobre as fraudes no INSS e sobre a investigação decorrente disso, e sobre a escala 6x1, esses dois temas que foram reacendidos. Na verdade, a escala 6x1 foi reacendido e a fraude no INSS tem sido um dos principais assuntos por aí em Brasília e por todo o Brasil ao longo dessa semana. Dois temas que estão muito presentes hoje, então, no noticiário. Escala 6x1 que volta à pauta justamente por causa da fala do presidente Lula, né? Um assunto que estava meio esquecido. A gente estava falando ontem, né, Alexandre, de desenterrar assuntos aqui em Brasília. São muitas gavetas, né? Muitas gavetas, algumas trancadas com chaves que poucas pessoas têm acesso. A verdade é que o Lula no discurso fala de duas medidas, né? Que ele ia anunciar duas medidas. Uma realmente foi uma medida, que foi o envio lá do PL, do projeto de lei de isenção do imposto de renda, né, para as pessoas que ganham até R$5.000. Isso de fato aconteceu, já tem data para, a gente comentava ontem aqui no Alta Frequência, né, na terça-feira, dia 6 de maio, né, é isso mesmo, na terça-feira começa a funcionar, será instalada a comissão especial que vai analisar esse projeto de lei. 2 meses mais ou menos para tramitar na comissão, vai um tempo ainda, né, porque vai passar nas comissões, vai passar no plenário, depois vai para o Senado, vai ter o caminho inverso, enfim, ainda vai demorar para que isso seja de fato convertido em lei. E aí a outra medida foi justamente o que ele falou, a outra medida que eu estou tomando é aprofundar o debate, aprofundar os estudos, né, sobre a jornada 6x1 aqui no país. Falou que vai ouvir todos os setores da sociedade, mas não é lá bem uma medida do governo, mas é talvez é um marco importante, né, porque primeiro o assunto volta à pauta e a gente, muito embora tenha tido ali na base do governo, ministros, né, deputados, senadores falando sobre esse assunto quando ele entrou de fato na pauta, a gente não tinha visto, né, o presidente Lula fazer uma defesa tão enérgica, vamos dizer assim, e num espaço muito importante que é um pronunciamento à nação às vésperas do dia 1º de maio, né? Só que esse projeto nem está na pauta lá do Congresso, enfim, é algo que precisa de vontade política, de alguém que encampe bastante, né? Um nome forte que encampe esse projeto e de apelo popular, claro, senão ele não vai de fato sair do papel e, diga-se de passagem, cá entre nós, a Câmara não tem trabalhado muito esse ano, né? Em relação a sessões, em relação a deliberações, comparado aí com outros anos, né? Mas esse discurso do presidente, ele, obviamente, como fazem todos os presidentes, Ale, exaltou ali alguns feitos do governo, né, citando, apesar do último dado do desemprego ter mostrado uma queda sazonal, né, a nossa Juliana Rosa falou sobre isso, que já é esperado sempre nesse período uma queda do desemprego, mas números positivos na criação de postos de trabalho, falou ali sobre a valorização do salário mínimo, que cresceu acima da inflação, quer dizer, um discurso exaltando aí alguns feitos do governo, mas teve essa situação que você citou aí de, pela primeira vez, o Lula falar sobre a fraude do INSS, né? Só que meio que puxou para ele ali um protagonismo que, convenhamos, não é do presidente da República, né? Ele falou que ele que mandou lá a Polícia Federal investigar, a Controladoria Geral da União investigar, mas é uma investigação que já tem há algum tempo e que parte de órgãos independentes, né? Não necessariamente o presidente não dá ordem para a Polícia Federal investigar esquema A ou esquema B. Enfim, sobre Lula ainda, não vai participar, né, da celebração do Dia do Trabalho, muito embora tenha feito esse discurso ontem enérgico ali no pronunciamento. A gente vai ter 2 grandes atos aí, né, Alexandre, em São Paulo, né? E a pauta, inclusive, de um deles é justamente esse pedido aí pelo fim da escala 6x1. E outro que costuma dar as caras nesses eventos do dia 1º de maio, o ministro Carlos Lupe, ministro da Previdência, ainda ministro da Previdência, que já foi ministro do Trabalho, também não confirmou presença depois de casos de fraudes no INSS, né? O que eu tenho lido aqui na imprensa é que o ministro do Trabalho, de fato, o Luiz Marinho, ele falou com a imprensa e disse que o que está segurando o Lupe, na verdade que a permanência do Lupe no governo, ele falou aos jornalistas chegando aí no ato, são condições políticas, isso vai depender de condições políticas em meio ao escândalo aí do INSS. O que os nossos colegas têm apurado aqui é que dentro do Palácio do Planalto já se fala mais abertamente uma possível demissão do ministro, mas tudo ali naquelas gavetas que citamos ainda não abertas, Alexandre.